Olá pessoal, eu sou o professor Matheus, eu sou biomédico e atuo como professor na área da saúde e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a desenvolver mais um jogo didático para você aplicar nas suas disciplinas. Jogos como esses que tornam a aprendizagem dinâmica, quebram toda a tensão de um conteúdo complexo, resultando numa maior participação do aluno. E hoje eu vou ensinar vocês a desenvolver um jogo de tabuleiro, que é aquele jogo que faz parte do nosso dia a dia, que a gente vai jogar o dado, vai passeando com os pininhos. A gente também pode aplicar isso numa aula para revisar um conteúdo. Já adianto para vocês que para desenvolver essa metodologia, a gente vai precisar de um dado como esse aqui. Tem aqui um dado pedagógico, um dado com um tamanho aumentado, tá? Você pode também utilizar um dado daqueles tradicionais, pequeno, mas eu sugiro um desse aqui porque a experiência fica melhor, Um dado como esse gigante. Na época, eu tentei comprar, pesquisei para comprar, achei muito difícil de encontrar, os que eu encontrava era muito caro, e aí eu consegui fazer esse daqui, eu mesmo fiz e saiu muito mais barato, Como foi que eu fiz esse? Peguei uma caixa no tamanho que eu queria, cobri essa caixa com isopor, para dar uma maior firmeza para esse material, colei um isopor dentro dela e cobri com EVA de várias cores aqui para deixar ele mais colorido. Cortei também esse EVA em bolinhas, para colocar aqui para fazer as bolinhas do dado, Coloquei todas as bolinhas. E o acabamento das laterais eu fiz com fita gomada, Fita gomada para dar aqui um acabamento e esconder essas bordas. Então saiu muito mais barato. Eu fiz isso, acho que não levei nem 2 horas para fazer, foi muito rápido. E utilizei cola quente para ir colando o EVA no isopor e o isopor na caixa, tá? E tá aqui, esse foi o resultado. Eu tô até querendo criar outro, porque às vezes algum colega que é emprestado. Quando eu criar outra, eu vou gravar para vocês, para ajudar vocês quando vocês forem criar o de vocês. Mas como eu falei, vocês também podem utilizar um dado tradicional, aquele pequenininho também dá certo, tá? E o tabuleiro a gente pode criar no Word, tá? Eu já tenho aqui um modelo que eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou deixar o link para download aqui na descrição do vídeo. Vocês podem estar fazendo o download e imprimindo para usar com seus alunos. Bom, então eu já tenho aqui o tabuleiro pronto no Word com as numerações, com as consequências, volte tantas casas, avance tantas casas. Ao longo do percurso eu coloquei algumas surpresas, surpresa boa ou surpresa ruim. Aí no caso eu vou sortear, se for uma surpresa boa, eu sorteio, se for uma surpresa ruim, eu sorteio. Aí fica a critério de vocês. Surpresa boa pode ser, por exemplo, ganhar algum brinde. Surpresa ruim pode ser voltar algumas casas ou então voltar para o início, para deixar mais divertido. O percurso começa em casa, tá aqui para vocês a casa, e finaliza no hospital, tá? O último percurso finaliza no hospital, mas vocês também podem adaptar, por exemplo, se não for da área da saúde, você pode adaptar de acordo com a sua área. Se for, por exemplo, da área do direito, da arquitetura, vocês podem adaptar de acordo com a sua área, ou de acordo com o conteúdo que você esteja ali revisando. Ao longo do percurso, eu também coloquei algumas perguntas extras que envolvem outras disciplinas, A relação da disciplina atual com uma outra disciplina que já passou. Também é interessante para revisar ali disciplinas anteriores, conteúdos anteriores. Também fica muito interessante dessa forma. E aí, como é que você vai fazer? Você pode dividir a turma em grupos, por exemplo, 4 grupos, e aí de cada grupo você vai selecionar uma pessoa para ser os pinos. Se é aquela pessoa que vai jogar o dado e caminhar pelo tabuleiro, Uma pessoa para representar cada equipe vai ficar lá no tabuleiro. Aí você vai pegar essas folhas, você vai espalhar na sala, tá? Eu vou até colocar uma imagem para vocês verem como eu fiz na minha aula. Vocês vão espalhar esse tabuleiro pela sala para criar o percurso. E aí começa, Sorteia uma pergunta, Vocês podem elaborar essas perguntas antes. Sorteia.
lê a pergunta em voz alta, né? Seleciona qual grupo vai começar e aí como é que faz? A pessoa joga o dado, vê quanto foi que saiu nesse dado. Por exemplo, saiu 3 para avançar 3 casas. Mas a pessoa só vai avançar se ela acertar a pergunta. Se a pessoa errar a pergunta, ela não avança. Aí a gente pode deixar essa pergunta para a próxima equipe, né, para aproveitar essas perguntas que não foram acertadas. Aí a segunda pessoa joga o dado. Por exemplo, deu 4 para avançar 4 casas, mas a pessoa só avança se acertar a pergunta. Quem responde a pergunta? A equipe, tá? A pessoa que está lá em pé, ela vai ser só para jogar o dado e caminhar pelo percurso, mas quem vai responder vai ser a equipe. Então é um trabalho, é uma dinâmica que vai exigir ali um trabalho em equipe, porque a equipe vai ter que conversar entre si para dizer qual é a resposta. E aí a gente pode dar um tempo para essa equipe responder, por exemplo, 15 segundos, 20 segundos para ficar ali mais rápido, né? E a experiência ser melhor. Tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aí nos comentários. E não esqueçam de vir aqui depois, colocar o feedback, dizer como foi em suas aulas, o que foi que seus alunos acharam.